Bora lá então, boa tarde. Convido aos colegas, quem estava aqui prestigiando, convido para assistir, porque eu fiquei sabendo, eu recebi um spoiler, que liderança sistêmica não foi falado hoje. Então, vamos encerrar com chave de ouro, para vocês irem para casa com a pulga atrás da orelha e pensando sobre o que é isso. Eu sou Graziana Santos, eu sou psicóloga, tenho especializações na área de desenvolvimento humano dentro de empresas. A minha atuação é desenvolver comportamentos de pessoas dentro das organizações. Eu faço isso há quase 11 anos, tanto com times quanto com líderes, através de treinamento, mentoria individual, mentoria em grupo. Mas eu sempre trago o meu currículo porque às vezes isso é importante, mas a forma como eu, Grazi, realmente gosto de me apresentar é esta aqui. Quando a gente olha a pessoa aqui no palco, não imagina o que move a vida dela. E eu gosto de falar sobre o que move a minha vida. Aqui estou eu compartilhando conhecimento, aqui estou eu aprendendo, adquirindo conhecimento, estudando. Eu sou uma apaixonada por estudar. Tem aqui livros, tem algumas fotos com livros, dando treinamento nas empresas, compartilhando conhecimento em podcast, me aventurando, fazendo viagens sozinha em outros países. Mas se vocês prestarem bem atenção nessas fotos, todas elas têm um ponto em comum. Todas elas se conectam com a educação. A educação é uma grande paixão na minha vida. Desde criancinha, a minha brincadeira favorita, quando eu era criança, era dar aula para as minhas bonecas. Eu não gostava de ter bonecas para brincar de casinha. Eu gostava de ter bonecas para dar aula para as minhas bonecas. E eu vim de uma realidade muito simples. Eu vim de uma família com muito pouco recurso financeiro. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar numa faculdade. Eu fui a primeira pessoa da minha família a andar de avião, a viajar para o exterior, a fazer um passaporte. E eu falo com muita alegria que a comunicação abriu portas para mim, me colocou em outras mesas, me deu oportunidades que eu não imaginava. A educação fez a minha vida sair do improvável a hoje poder estar aqui e compartilhar a minha experiência. E eu sempre falo, a tua vida testemunha quem você é. E eu sempre falo que a educação é essa porta para a minha vida. Então, vocês que estão aqui num evento de educação, que matriculam alunos, entendam que muitas vezes vocês vão matricular alunos que são pessoas como eu fui um dia, que não tinha condição de fazer o que eu queria fazer, mas encontrei pessoas que acreditaram em mim, que me atenderam, que me deram uma oportunidade. E graças a isso, as minhas mesas mudaram, os meus cenários mudaram. E hoje eu posso estar aqui, graças a Deus. Então, a educação, ela move realmente a minha vida, porque é uma jornada construída por meio da educação. E eu sou uma apaixonada mesmo por isso. E nessa trajetória, trilhando esse caminho da educação, tive que sair de casa muito cedo. Aos 18 anos, eu falei, pai, mãe, estou saindo para fazer faculdade, vou morar em outra cidade. Sempre fui muito corajosa nesse sentido. E desde cedo eu descobri que primeiro você lidera a si e depois você lidera aos outros. Liderança não é cargo. Liderança não é cargo. Liderança não é uma capa que você veste às 8 da manhã e tira às 18 horas. Liderança fala sobre quem você é. Então, se vocês que estão aqui me assistindo pensam assim, Grazi, mas eu não sou líder em uma empresa, eu não ocupo uma posição específica de liderança, saiba, meu amigo, minha amiga, que você é líder dentro da sua casa, da sua família, você é líder da sua vida, e aí depois você é líder de outras pessoas. Primeiro você tem que estar habilitado a ser líder de si mesmo, cuidar das suas emoções, como já foi falado hoje, e aí sim você consegue liderar bem outras pessoas. E é sobre isso
Isso é uma das coisas que nós vamos falar hoje. Eu vou construir uma linha de raciocínio com vocês sobre isso. A nossa agenda, eu vou falar sobre liderança sistêmica, compreendendo pertencimento, ordem e equilíbrio. E vou trazer também sobre líder que influencia e líder que desenvolve, que são duas coisas essenciais na liderança. E por que, afinal de contas, muitos líderes não evoluem? Falando de líderes que ocupam a mesma posição dentro de empresas. Nesses 11 anos, foram centenas e centenas de líderes. Só no último ano foram muitos. Então, ao longo dos 11 anos, foram centenas de líderes. E eu falo com conhecimento que muitos não evoluem. Muitos querem o cargo e não conseguem. Muitos têm o cargo e não conseguem evoluir. Muitos não evoluem. E eu trago aqui, pela minha própria experiência, algumas coisas que contribuem para que isso aconteça. Alguns mitos, como, por exemplo, Grazi, eu já estou na empresa há tantos anos, eu já sou uma liderança. Não é. Grazi, mas eu tenho tanto conhecimento técnico, eu sei tanto sobre a minha área de atuação, eu sei tanto sobre o meu mercado, eu sei tanto sobre o meu produto, que eu mereço uma posição de liderança. Ainda não. Não é exatamente sobre isso que vai fazer você alcançar esse lugar. Então, e um último ponto, que esse é um dos que eu mais vejo acontecer, que acontece bastante, que os líderes acham que liderança é algo que eles não precisam aprender. Então, acreditam que pela prática eles vão aprender. E aí chega lá na minha mentoria, líderes aí com uns 2 anos na profissão, mais ou menos, na função, dizendo, Grazi, me ajuda, porque não consigo mais gerenciar os conflitos, não consigo me posicionar com o meu líder superior a mim, meu líder direto, não consigo engajar a minha equipe, me ajuda. Então, existem alguns mitos que fazem com que uma liderança não evolua. E eu vou trazer aqui alguns dados também para comprovar isso. E como foi falado aqui nesse palco hoje, o aspecto de não investir em si. De não investir em si. Os líderes que investem em si, em aprendizado, em conhecimento, em autoconhecimento, são líderes que evoluem exponencialmente. Essa pesquisa, ela é um pouquinho mais antiga, de 2019, da Michael Page, que é uma empresa da Page Group. Ela diz que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa do seu chefe. E eu estou trazendo isso como uma palavra de confronto. Eu tenho essa característica, eu gosto de primeiro confrontar para depois trazer a solução. Que para o líder compreender, para vocês compreenderem, tamanha é a influência que uma pessoa na posição de liderança exerce a tal ponto que o teu colaborador pode querer ficar na empresa ou não por causa da sua atuação. Uma pesquisa mais recente, de setembro desse ano, da CIA de Talentos, chamada Carreira dos Sonhos, é o nome da pesquisa. Eles fizeram essa pesquisa com pessoas de todos os níveis, desde pessoas iniciando na carreira até alta direção, e 83% dos respondentes disseram que não confiam na sua gestão direta e pretendem mudar de emprego. Isso vai ao encontro da pesquisa lá de 2019. Aumentou um pouquinho, aqui estava 80%. Subiu para 83%. Este é o cenário. Este é o cenário. E quando eu aponto esse cenário, mas por que a Grazi está trazendo esses números? Para dizer que, líder, você está deixando dinheiro na mesa. Fica dinheiro na mesa quando falta engajamento, fica dinheiro na mesa quando o colega anterior falou de vendas. Quando o colega está desanimado, daí ele atende mais ou menos. Aí ele já não está muito assim com o chefe dele. Para que eu vou ajudar mesmo? Muitas pessoas não querem contribuir, muitas vezes, por conta do seu gestor. Eu tenho um exemplo contrário para compartilhar. Alguns anos atrás, eu trabalhei com uma gestora e ela era muito exigente. Ela era muito boa, mas muito, muito, muito exigente. E era muito difícil atender ao nível de exigência dela. Mas ela tinha algo fundamental. Ela sabia a hora
de ser exigente e cobrar. E ela sabia a hora que o bicho pegou para você, vou sentar do seu lado e eu vou te acolher. Ela sabia a hora de cobrar e a hora de acolher. Então, quando ela tinha um desafio para nós, nós atendíamos por ela. Porque nós sabíamos que ela estaria conosco. E isso é uma característica de liderança. Então, se 83% das pessoas querem trocar de emprego por não confiarem nos seus gestores, dinheiro está ficando na mesa, porque falta engajamento, falta cooperação, falta vontade. E aí os líderes chegam para mim dizendo, Grazi, ninguém quer trabalhar. Não existe gente para trabalhar hoje em dia. Então, eu sempre falo que essa queixa é a ponta apenas de um iceberg muito mais profundo. Uma outra pesquisa da Anshan 2024, ela aponta que 64% dos líderes pesquisados, aqui apenas com líderes essa pesquisa, eles identificam que precisam de desenvolvimento, é uma prioridade o desenvolvimento pessoal. Gente, cá entre nós, a liderança ela é solitária. Quem está nessa posição sabe que no dia a dia você está cercado de pessoas, mas que na hora de tomar uma decisão difícil é você com a sua consciência. A gente sabe que quanto maior é a escalada que você está, quanto maior é o nível, mais solitária é a sua liderança. Maior é a estrutura emocional que você precisa ter, maior é a bagagem, o ferramental de gestão que você precisa ter. Na mentoria eu ensino muito sobre isso, inclusive para os líderes. E quando eu falo de autoconhecimento, eu gosto de contar uma história que aconteceu bem recente comigo. Bem recente mesmo, eu levei o meu carro para fazer revisão. Quem não leva, né? Então, fui lá, levei o carro, fiz a revisão, deu tudo certo, meu consultor ligou, pode vir buscar, seu carro está pronto, paguei a revisão, fui para casa. Ai, que maravilha, deu tudo certo, tá? 0 bala. No outro dia, fui tirar o carro da garagem, meu carro não ligou. Eu falei, gente, como é que pode que o meu carro não ligou? Não, vai ver que eu fiz algo errado. Eu devo ter feito algo errado. Eu fiz. No outro dia, só vou esperar mais um dia. No outro dia, eu fui tirar o carro da garagem novamente e o carro não ligou. Liguei para o meu consultor, Diego, me socorre, Diego, meu carro não está ligando. O que aconteceu? Acabamos de fazer revisão, todos os itens estão ok. O que aconteceu com o meu carro, Diego? Não estava assim. Diego, sabiamente maravilhoso, querido, ele falou assim, Grazi, por acaso, recentemente, você andou colocando gasolina de um posto sem bandeira no seu carro? Coloquei. É um posto perto da minha casa, coloquei a gasolina. Ele assim, pois é, Grazi, o problema do seu carro é a gasolina adulterada. Então, você vai pegar, vai andar bastante, vai deixar o tanque secar ao máximo que você puder, vai colocar uma excelente gasolina, uma aditivada Pro, Max, enfim, e você vai ver que isso vai solucionar. E isso resolveu, gente. Eu não precisei ir no mecânico, meu carro está ok. A questão é a seguinte, se nem o seu carro anda com combustível ruim, se nem o seu carro anda com gasolina adulterada, por que cargas d'água você anda? Porque você anda com a sua gasolina adulterada quando você precisa ter uma conversa difícil com o seu colaborador, você fala, ai, mas eu vou magoar, então não vou falar. E você guarda aquela emoção. Nossa, meu gestor tomou uma decisão complicada, não concordo. E você não consegue se posicionar, você vai lá e engole aquela emoção. Você está sofrendo uma pressão danada, não consegue pedir ajuda, porque afinal de contas isso vai demonstrar uma fraqueza na sua liderança. E aí você está lá, exausto, cansado, em vias de ter um burnout, você está tomando aquela gasolina adulterada. Então, gente, eu faço essa analogia, porque quando a gente vê que líderes são pessoas que se dispõem a estar a serviço, numa grande estresse,
pressão. Por isso que a logo da minha marca, né, a minha marca é um diamante, porque diamantes são forjados com calor e pressão. E a vida do líder é essa. Vai ter o dia de palco? Vai ter o dia de estrelato? Vai. Mas não é a maioria dos dias. A maioria, muitas vezes, é circulando entre a galera, descascando abacaxi, né? E resolvendo os pepinos. É uma salada de fruta o dia. Então, autoconhecimento é fundamental. E a última pesquisa diz, porque eu não vou apenas trazer o lado do líder, que mais de 1/5 da população global entre 15 e 24 anos, que é a galera que está no mercado nesse momento, é classificada como nem. A pesquisa nomeou assim e eu coloquei. Pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT. Uma pesquisa super confiável que saiu ano passado. É uma geração nem isso e nem aquilo. Meio que tanto faz. Então, líder, eu sei que liderar nesse cenário é muito desafiador. E veja, a forma como você liderava antes da pandemia não é a mesma de hoje. A forma como você liderava 1 ano atrás não é a mesma de hoje, com todas as mudanças. Então, como liderar nesse cenário? Qual é o mapa? Qual é o mapa que eu abro aqui? Qual é a rota que eu boto no meu Waze? Qual é a rota que eu coloco aqui no meu Waze? Eu trago, então, a liderança sistêmica, que no meu olhar é a liderança do agora, porque ela não é uma liderança pautada em teorias, embora aprender teoria é maravilhoso, mas é uma liderança pautada em se conectar com a realidade. Tudo é feito de sistemas. O nosso corpo tem sistema respiratório, sistema circulatório. No mundo tem sistema solar, sistema hídrico, existem milhares de sistemas. Pensando no nosso corpo, quando algo não vai bem em algum órgão do sistema circulatório, por exemplo, todo o sistema sente. É como um móbile de quarto de criança. Sabe aquele móbile que tem em cima do berço, que você puxa um bonequinho do móbile e todo móbile se mexe? Um sistema é assim. Para mim, o líder do agora é o líder que se move dentro desse sistema. É um líder que entende que ele é parte de um sistema. Então, a ação dele mexe em todo o sistema. Não é uma liderança apartada. Ai, o meu chefe quis fazer assim, mas eu não concordo. Não existe isso. Porque não é uma liderança apartada. Você é parte do sistema. Você faz parte do sistema organizacional. E assim como o nosso corpo, a mão exerce a função de mão. Sabemos. O pé exerce a função de pé. A mão não reclama de ser mão. Reclama? Não. O pé não reclama de ser pé, porque cada um funciona de forma excelente no seu lugar. Hoje acontece muitas empresas, eu tenho um caso de uma bem recente, uma empresa de 45 anos. Me chamou com a seguinte queixa: Grazi, se nós não resolvermos os conflitos da minha empresa neste ano, vamos fechar as portas mesmo com 45 anos de casa, porque nós não aguentamos mais. Chega, cansou, a gente quer pegar esse dinheiro e viajar, descansar. A gente não aguenta mais tanta briga, tanto conflito. Eu olhei para isso e pensei, entendendo de forma sistêmica, pensei, o teu problema não é o conflito. O conflito é como a febre em uma criança. A febre denuncia algo. O conflito está denunciando coisas dentro da sua empresa. Eu vou fazer meu máximo, mas eu não posso garantir que eu vou resolver os conflitos. Não serei a responsável por vocês decidirem se vão fechar uma empresa de 45 anos ou não. Né? Isso é um peso muito grande para a consultora, sendo que a empresa tem donos e adultos. Porque esse problema está instaurado há muito tempo. Um problema como este não começou hoje, começou há 45 anos. Então eu perguntei assim, quantas reuniões de equipe vocês já fizeram? Nenhuma. Quantas reuniões de feedback que você sentou olho no olho e você falou para alguém que algo não estava bom? Nunca. Pois é. Aí quando eu entrei na empresa, fui olhar a estrutura salarial, fui olhar
os cargos, as pessoas não tinham uma descrição do que elas precisavam fazer. Elas faziam o que elas imaginavam que elas tinham que fazer. Então, pegando o exemplo da mão e do pé, a mão sabe o que ela tem que fazer. O pé sabe o que tem que fazer. Dentro do nosso corpo, cada órgão do nosso sistema sabe como funcionar. Na empresa, as pessoas precisam saber como funcionar. Ah, mas não acredito, eu ouço muito isso. Não acredito que eu tenho que falar sobre isso. Outra coisa que eu escuto bastante. Nessa mesma empresa, o dono chegou assim: Grazi, é o seguinte, meu pai fundou essa empresa e eu estou aqui desde que ele fundou. Eu sou o dono, mas eu não quero ser o líder. Falei, tarde demais. Tarde, amigo. Para dizer que você não quer ser líder, se você é o dono, você é o herdeiro, só tem você, é você mesmo. A menos que a gente encontre alguém que possa fazer a função de gestão, mas essa pessoa não existe ainda. Então, tem coisas que elas são desconexas. Então, quando eu falo de liderança sistêmica, que é essa liderança conectada com a realidade, o primeiro pilar que eu trabalho dentro das empresas é o pilar do pertencimento. O que é o pertencimento? Coisas que você precisa fazer para que as pessoas se sintam pertencentes à empresa. Coisas que você precisa fazer para que as pessoas sintam-se pertencentes à sua equipe. Por exemplo, o nosso colega falou do arroz com feijão bem feito. Exatamente isso, uma comunicação clara. Que as pessoas saibam o porquê que algumas decisões são tomadas dentro da empresa. Ela olha para aquilo e fala, nossa, que legal, meu líder se preocupou de falar isso para mim. Bacana isso. Quando a empresa comunica então adequadamente, quando a empresa tem uma visão e sabe comunicar esta visão, qual é o nosso desafio para o próximo ano, qual foi o nosso desafio do semestre, como que fechamos os números, as vendas, qual é a nossa projeção, são coisas que alinham as pessoas a uma sensação de pertencimento. Falando de sensação, são emoções. Então, a gente precisa trabalhar essa conexão emocional das pessoas com a empresa. Outra coisa, confraternizações, preocupação com algumas datas comemorativas, essa sensibilidade trabalha muito a questão do pertencimento. O segundo item, ordem ou hierarquia significam a mesma coisa. Em uma empresa é importante você saber que existe uma ordem. Quem chegou antes e quem chegou depois. Então, você pode contratar uma pessoa que chegou depois para a mesma função de alguém que já estava lá. E essa pessoa que chegou depois, ela tem um salário maior? Pode, desde que os critérios estejam claros. Aí eu acabei de falar sobre isso, que haja uma descrição das atividades, que as pessoas saibam o que elas precisam entregar, que tenha sido feita uma reunião de alinhamento. Então, sim. Caso contrário, não. Então, a ordem ela é muito importante, porque às vezes eu vejo líderes que chegam nas empresas, chegou por último, e comporta-se como se já estivesse lá há muito tempo. Entenda, todo ambiente que você chega, pessoas estiveram antes e trabalharam para que ele se formasse no ambiente que é hoje. E respeitar isso é muito importante. Então, quando chega alguém novo na equipe, falando para o líder, receba essa pessoa, ambiente ela na equipe, explique o que ela vai fazer. Se surgir dúvida na equipe, mas fulano entrou num cargo maior. Se surgir essa dúvida, porque as informações circulam pelo corredor, que você saiba o que falar, que você tenha um discurso alinhado, uma postura nesse sentido. E uma coisa que eu falo muito, agora eu vou causar polêmica. Líder, não confunda as coisas. Empresa não é família, embora muitas digam isso. Empresa não é família. Repita comigo, empresa não é família. Eu escuto muito assim, eu sou a mãezona da minha equipe, eu sou o paizão da minha equipe.
Você não é pai da sua equipe, você não é mãe da sua equipe. Você é pai e mãe dos seus filhos na sua casa, se você tiver. Porque dentro de uma empresa, quando você compreende que naquele sistema organizacional, o que rege a relação de trabalho é um contrato que precisa ser bem feito. Um contrato bem definido, onde diz o que cada lado precisa fazer, o que cada lado precisa contribuir. Que a remuneração esteja adequada à cobrança que você está fazendo à pessoa, que a entrega dela esteja adequada ao tamanho do cargo que ela se propôs. E isso gera um equilíbrio enorme dentro da empresa. A realidade, a fala é uma, mas a liderança sistêmica conecta-se à realidade. E a realidade que eu vejo quando os líderes falam que são pais e mães das suas equipes, eu vejo equipes infantilizadas. É isso que eu vejo. Equipes com pouca autonomia. Ai, vamos lá reclamar para o pai. Vamos lá reclamar para a mãe. É isso que eu vejo. Então, na teoria, você pode achar, ai, que bom, eu sou tão amorosa, eu sou mãezona da minha equipe. Isso, na teoria, você pode se contar essa história. Mas, na prática, quando eu chego numa empresa e vejo que há essa confusão de família e empresa, vejo equipes infantilizadas. Mesmo que a empresa seja familiar, é importante estabelecer os limites, sabendo que o vínculo familiar, ele antecede a empresa. Na ordem, o vínculo familiar vem antes. Então, quem tem uma empresa familiar tem desafios maiores, com certeza. Porque como o vínculo familiar chegou antes, a tendência é que ele se sobreponha ao profissional. Falando então de equilíbrio, como que você, líder, mantém o equilíbrio dentro da sua equipe? É importante compreender que a cobrança que você faz para as pessoas esteja adequada com a remuneração. Que se a pessoa é júnior, que a entrega que você cobra dela seja como júnior. Se essa pessoa já está despontando, ela já entrega mais do que um júnior, ela já entrega como um pleno, que você possa caminhar com ela na carreira, que você possa ir oportunizando crescimentos, porque a partir do momento que há um desequilíbrio, essa relação acaba. Ou se a pessoa está entregando mais do que recebendo, ela se sente sugada e pouco oportunizada. E se ela está recebendo mais do que ela entrega, ela também se sente diminuída. Eu vivi essa realidade, eu trabalhava num grupo de engenheiros. E chegou um engenheiro para mim e falou, Grazi, eu preciso abrir meu coração. E eu falei, meu Deus, um homem engenheiro falar isso é porque a coisa está séria. Porque eles são bem, assim, durões, digamos, para essa questão emocional. Ele disse, Grazi, sabe o que acontece? Nós tivemos mudanças aqui na equipe e as minhas atividades mudaram. E eu estou recebendo mais do que eu estou entregando. Eu estou me sentindo um inútil. Eu não quero ficar aqui assim. Então, eu agradeci a honestidade dele e precisei trabalhar junto com a liderança dele para restabelecer o equilíbrio. Dar e receber precisa ser uma dança equivalente entre líder e liderado. Quando o líder dá demais, começa a fornecer demais, cria uma distância muito grande. E essa distância ela é emocional. E distâncias emocionais fazem com que as relações acabem. Isso vale para tudo. Não só para relações organizacionais, mas falando aqui disso, falando do mundo organizacional. Então, dentro da empresa, eu consigo trabalhar as 3 esferas de desenvolvimento. E o quarto ponto que eu acrescentei na liderança sistêmica é a liderança que influencia. Influência é uma das principais características da liderança. O que poucas pessoas percebem é que você exerce influência o tempo inteiro. Você pode ser um anônimo lá, indo comprar pão de manhã na padaria. Você influencia a forma como você dá o bom dia, a forma como você entra nos lugares. Tudo que você faz influencia alguém a alguma coisa. Esses dias eu estava postando no meu Instagram que eu estava fazendo pilates há vários meses. E toda vez que eu ia para o pilates, eu postava, eu indo para o pilates, conversando com as pessoas. E eu fiz aquilo sem intenção alguma. Até que um dia uma amiga foi lá e respondeu e falou assim, estou matriculada no pilates graças a você. Eu, como assim? Ela assim, me identifiquei tanto. Eu preciso disso para a minha vida. Você influencia, sendo líder,
na sua casa, na empresa, na padaria comprando pão. Porque, novamente, liderança não é cargo. É quem você é o que você tem por dentro. Então, a influência, existem níveis de influência. Dentro da liderança, nós trabalhamos com 5 níveis. O primeiro nível de influência é aquele quando você ganha o crachá. Você ainda não, talvez nunca tenha liderado pessoas, mas você ganhou o crachá, você passou no processo seletivo, você foi promovido e você tornou-se líder. As pessoas te obedecem porque elas precisam. Nesse nível, é exatamente isso. Você lidera pelo crachá. Nesse nível, você precisa ficar o mínimo de tempo possível e ir logo para o segundo nível, que é quando você começa a liderar pelos relacionamentos que você constrói. Então, as pessoas começam a seguir você por conta do relacionamento que vocês estabelecem. 90% mais ou menos dos líderes que eu acompanho ao longo da carreira, eles ficam nesse nível. Os que seguem para o terceiro, quarto, quinto são pouquíssimos. Quintos estão nas revistas dos líderes mais admirados do Brasil, porque o quinto nível é nível hard. Mas o terceiro nível é quando as pessoas começam a seguir você por aquilo que você faz pela empresa. Elas confiam em você por aquilo que elas veem você fazendo pela empresa como um todo. Aquilo que você se empenha para fazer. Então, existem 5 níveis e você vai avançando até chegar no 5º nível, que é quando você influencia as pessoas por quem você é. As pessoas admiram o seu caráter. As pessoas admiram quem você é como pessoa. Mas veja, esse é o 5º nível. Tem muita gente que está no primeiro e já quer ser o 5º. E não vai ser, porque é uma construção. Influência é algo muito importante, porque muitas vezes a forma como o líder se comunica, a forma como ele dá feedback, a forma como ele se veste, a forma como ele se porta nas reuniões, exerce uma influência negativa. Já peguei muitos casos assim que precisamos remodelar muitos comportamentos, aprender comportamentos novos. E por fim, o líder que desenvolve. Essa é a minha grande paixão. Se não fossem líderes que tivessem me desenvolvido, eu não estaria aqui, começando pela minha mãe, que é a pessoa mais feedbackeira que existe no mundo, é minha mãe. A minha mãe, se ela estivesse assistindo essa palestra, ela daria dicas de oratória como não sei, porque ela não estudou. Esses dias eu gravei um vídeo, mãe, como que você sabe sobre isso? Gravei e postei no meu Instagram para as pessoas acreditarem no que eu falo. E ela falou assim, aprendi com a minha avó. A minha avó não tinha estudo, mas ela sabia sobre a vida. Eu vou dizer que essa pessoa não é uma liderança? É claro que sim. Então a minha mãe, ela observa nas lives, minha filha, você estava muito nervosa, né? Por quê, mãe? Como é que você sabe? Porque você repetiu muitas vezes o mesmo gesto. Olha isso, ela sabe. Essa é minha mãe. Quando eu era jovem, eu sofri um quadro de ansiedade. E não sei se vocês sabem, talvez a maioria saiba, que quando você sofre um quadro de ansiedade, você começa a ficar muito irritável. E eu era jovem, tinha 15 anos, tinha mudado de escola, com amigos novos, uma escola super forte, um conteúdo que eu nunca havia visto na vida. Eu comecei a ficar desesperada e eu comecei a ficar irritável, eu comecei a entrar num quadro de ansiedade. Um dia minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, a mãe te aguenta porque a mãe te ama, mas o mundo não vai te tratar assim, com esse amor. Trata de mudar, minha filha. Assim. Então, eu falo, minha mãe foi uma grande líder na minha vida, assim como meu pai. Meu pai me ensinou muito sobre o poder do trabalho, de construir com as nossas próprias mãos. Graças a líderes que desenvolvem, outras pessoas podem crescer também. Então, eu falei aqui da minha mãe, mas tive muitos outros. E uma coisa que eu descobri ao longo da minha carreira é que quando você auxilia pessoas a desenvolverem os seus pontos fortes, elas têm mais resultados do que quando você auxilia elas a amenizar fraqueza. Olha isso. A Gallup aponta nos estudos que pessoas que desenvolvem os seus talentos se tornam até 20 vezes mais produtivas, têm 6 vezes mais engajamento, 6 vezes mais qualidade de vida. Quando eu descobri isso, falei assim, eu estou na contramão, gente, eu estou no caminho errado. Então, me especializei. Hoje eu realizo nas empresas mapeamento de talentos,
talentos, de forças da personalidade, e todo o meu processo de mentoria para líderes e profissionais é pautado em desenvolver talentos e pontos fortes. Não que nós não saibamos a sua dificuldade, não que a gente vai ficar alheio à sua dificuldade, não, mas a gente vai pegar aquilo que você tem de bom, tornar tão bom, tão bom, tão bom, que a fraqueza diminui naturalmente. Então, auxilie as pessoas a descobrirem os seus talentos. Não dê aquele elogio raso. Legal, arrasou. Não faça isso. Fala, olha, a clareza com que você apresenta as suas ideias foi fenomenal hoje. Olha como você trabalha os números e apresentou lá as planilhas, foi tão maravilhoso, foi tão lindo. Elogie coisas específicas nas pessoas, porque isso ajuda elas a descobrirem talentos. E vocês podem fazer isso em qualquer lugar. Não deem, a partir de hoje, elogios rasos, hein? Não deem elogios rasos. Recapitulando o que vimos, então, falamos das pesquisas, falamos do desafio da liderança, como liderar nesse cenário tão complexo, e eu trago aqui a liderança sistêmica, porque ela é mais do que uma teoria de liderança, ela é uma postura de vida, que você pode usar em qualquer lugar. Pertencimento, ordem e equilíbrio, líder que influencia e líder que desenvolve. Hoje, a minha vida profissional é desenvolver isso dentro das empresas, trabalhando com desenvolvimento de comportamento, tanto em grupos, equipes, quanto mentorias para líderes, individual e em grupo também. Tanto para pessoas que ainda não são líderes, mas querem ser, quanto aquelas que já são. E para finalizar, eu quero dizer que as pessoas o seguem com base em quem você é e no que você representa. Então, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Essa teoria de liderança já caiu por terra há muito tempo. As pessoas o seguem com base em quem você é e no que você representa. Portanto, seja uma pessoa de propósito. Seja de propósito. Seja de propósito no sentido de ser intencional nas coisas que você faz. Seja de propósito porque você tem um propósito naquilo que você faz. Seja de propósito porque o teu propósito influencia sim a vida de outras pessoas. Deixo aqui os meus contatos para quem quiser me seguir no Instagram, me acompanhar no LinkedIn e bater papo comigo também, porque eu adoro. Muito obrigada.